Hallo, hallo, ihr Lieben. A gente vai aprender alemão com diálogo. A gente vai falar sobre, na verdade, a gente vai ler o diálogo entre o professor, Herr Fischer, o senhor Fischer, e a aluna, Schülerin Anna. Eles vão fazer um diálogo aqui, eles vão conversar e a gente vai primeiro ler o diálogo em alemão e depois entender tintim por tintim o que é que eles conversaram, né? Nós vamos estudar o texto como fazemos sempre. O tema do nosso diálogo de hoje é Im Deutschunterricht. Im Deutschunterricht, que significa na aula de alemão. Im vai ser na, Deutsch é alemão e Unterricht é aula, né? Então, Deutschunterricht, aula de alemão. Como eu falei, a gente vai ter o diálogo entre o Lehrer, Herr Fischer, Lehrer, professor, né? Herr, senhor Fischer é o sobrenome dele, né? Então, é o professor senhor Fischer. Por que está escrito dessa forma, né? Porque quando a gente tem uma relação, quando a gente conversa, né, com nossos professores em alemão, a gente vai sempre usar o sobrenome deles. A gente vai chamar eles de Herr Fischer, senhor Fischer, ou Frau Fischer, a senhora Fischer, caso a gente esteja se referindo a eles. Nunca primeiro nome, nunca professor, né? Nunca falar, ô professor, não pode, prof, nada disso. Você vai chamar ele Herr ou Frau, se for uma mulher, e o sobrenome. No meu caso, por exemplo, Frau Fonseca. Era assim que meus alunos nas universidades lá da Alemanha, por exemplo, me chamavam, tá? Então, Lehrer, Herr Fischer, é o professor Fischer, né? O senhor Fischer. E a aluna vai ser Anna. Pode ser que o professor chame a aluna de Anna, primeiro nome, né? Pode ser também que ele chame mesmo alunos adolescentes e tal, principalmente na faculdade isso é regra, né? Chamem também como sobrenome. Então, um professor da faculdade que eu também me chamaria de Frau Fonseca, sendo eu aluna, tá? Então, é bem comum isso na Alemanha, essa relação formal. Vamos lá. Então, começa assim. Hallo zusammen. Heute schreiben wir einen Aufsatz. Aber Herr Fischer, schon wieder? Bitte, wir haben schon letzte Woche einen Aufsatz geschrieben. Na klar, Anna, aber dieses Mal ist es ein anderes Thema. Ihr müsst für das Goethe-Zertifikat üben. Sie haben recht, ich will eine gute Punktzahl bekommen. Also gut, das Thema ist Alltag und ihr sollt mindestens 30 Wörter schreiben. Achtet darauf, die Fragen zu beantworten. Klar, Herr Fischer, ihr habt 30 Minuten Zeit. Viel Erfolg. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui no nosso diálogo? Primeiro ele diz Hallo zusammen, né? Que ao pé da letra se diz oi juntos. Mas esse zusammen é pra gente falar tipo, oi gente, oi pessoal, Hallo zusammen. Depois ele diz Heute schreiben wir einen Aufsatz. Heute significa hoje. Schreiben é escrever. E wir, nós. Então, hoje nós escrevemos einen Aufsatz, uma redação. Aufsatz é redação. No sentido de que hoje nós vamos escrever uma redação. Hoje é essa a nossa tarefa. Em alemão, quando a gente quer usar o futuro, hoje nós vamos fazer tal coisa, a gente pode simplesmente colocar o verbo no presente. Não tem problema algum, tá? É assim que a gente faz. Se eu tenho alguma coisa na minha frase que indica que aquilo ali é um futuro, né? Como aqui, hoje nós escrevemos uma redação, significa que nós vamos escrever, porque tá claro no contexto, o professor acabou de entrar na sala, né? E tá dando ali a atividade. Então, eu não preciso colocar minha frase no futuro, posso usar no presente mesmo, tá? Isso é um facilitador aí do alemão, né? Um tempo a menos pra gente aprender. Aí a Ana responde, aber Herr Fischer, schon wieder. Aber, mas, Herr Fischer é o, né? Mas senhor Fischer é o nome do professor. Schon wieder, já de novo, né? Schon é já, wieder de novo, né? Tipo, de novo. Bitte, wir haben schon letzte Woche einen Aufsatz geschrieben. Bitte, por favor. Wir, nós, haben é o verbo auxiliar, eu preciso olhar lá no final se tem outro verbo que é o geschrieben, tá lá no final. Geschrieben é o particípio do verbo schreiben. Quando eu tenho haben mais o geschrieben no final, é o passado. Então, wir haben geschrieben, nós escrevemos, no sentido, né, de passado, de escrever. Schon, letzte Woche, schon é já, letzte Woche, Woche é semana, letzte, passada. Então, nós já escrevemos semana passada einen Aufsatz, uma redação. Aí o Herr Fischer diz,
Na klar, Ana. Na klar é claro, Ana, né? Esse na klar é simplesmente óbvio, né? Na klar, claro, óbvio, Ana. Mas, dieses Mal, dessa vez, ist es ein anderes Thema. Então, dieses Mal, dieses esta e mal vez. Ist es é ein anderes Thema, anderes outro tema, é tema mesmo. Então, mas dessa vez é um outro tema. Ihr müsst für das Goethe-Zertifikat üben. Ihr são vocês, tá? Vocês, informal. Perceba que o Herr Fischer, ele trata os alunos informalmente, né? Chama a Ana de Ana no primeiro nome. Ele falou ia, vocês, né? Numa forma informal. É ok, tá? Isso pode acontecer mesmo. Isso não dá direito ao aluno de tratar o professor informalmente. Quem é mais alto na hierarquia, nesse caso aqui é o professor, ele pode tratar o outro menos formal, caso, por exemplo, seja adolescentes, ou caso... Ele pode escolher, digamos assim, né? Mas quem está mais baixo na hierarquia só pode tratar também de forma informal se quem está mais alto autorizar diretamente. Por exemplo, a minha professora do doutorado, ela me chamou sempre de Ludmila, sempre me chamou como Du, mas eu passei 4 anos, né, chamando ela de Zi, formal, e chamando ela de Frau, né, senhora e o sobrenome. Então, como ela nunca me deu autorização para chamá-la de forma informal, eu realmente nunca usei a forma informal, ok? Então, vamos lá. Então, ele diz, claro, Ana, aber dieses Mal ist es ein anderes Thema. Nós já lemos essa parte, né? Ihr müsst für das Goethe-Zertifikat üben. Então, vocês, müsst, ter que. Então, vocês têm que. Quando eu tenho o verbo müssen, posso olhar lá no final que vai ter outro verbo, que é üben, que significa exercitar, né? Então, vocês têm que exercitar, né? Vocês têm que treinar für das Goethe-Zertifikat. Für para das Goethe-Zertifikat, certificado Goethe, que é o certificado internacional, né? De língua alemã mais conhecido. Inclusive, lá no Clube de Alemão, a gente tem um preparatório para as certificações do Goethe. Aí a Ana diz, Sie haben recht, você tem razão. E percebe que a Ana usa o formal, Sie, né? Sie, você, formal. Haben, ter, recht, razão. Você tem razão. Ich will eine gute Punktzahl bekommen. Ich will, eu quero. E com o will também vou ter um outro verbo lá no final, que aqui é bekommen, receber. Então, eu quero receber uma gute, boa, Punktzahl, nota, tá? Punkt é ponto, Zahl é número, né? Número de pontos, ou seja, uma nota. Eu quero receber uma nota boa. Então, o Herr Fischer diz, also gut. Então, bom. Então, bem, né? Então, tá bom. Das Thema ist Alltag. O tema, né? Das Thema, o tema ist é Alltag. Alltag é dia a dia, né? É o dia a dia. Alltag. Dia a dia. Outra palavra para isso em português? Dia a dia, né? Alltag é simplesmente dia a dia. Então, o tema é dia a dia. Und ihr sollt, e vocês devem, né? Sollt, devem. E depois lá no final, schreiben, né? Por quê? Porque o verbo müssen, o verbo wollen, que a gente acabou de ver, né? Que é ich will, e o verbo sollen vão ter sempre um outro verbo no final, que é schreiben. Então, vocês têm que escrever mindestens, no mínimo, tá? Mindestens é no mínimo, 30 Wörter, 30 palavras. Achtet darauf. Essa expressão junta aqui significa prestem atenção, tá? Achten, né? Prestar atenção. Achtet darauf, prestem atenção. Die Fragen, as perguntas, zu beantworten, responder. Essa estrutura aqui é um pouquinho mais complexa, tá? As perguntas responder achtet é prestem atenção. Darauf, aqui vai ser simplesmente em, tá? E aí, na segunda oração, eu vou ter o beantworten, que tá lá no final, mas eu tenho que traduzir ele antes para fazer sentido. Então, prestem atenção em responder die Fragen, as perguntas. E aí, tanto Schüler, né, os alunos, quanto Schülerinnen, que são as alunas, né, tudo aqui no plural, dizem todo mundo, klar, Herr Fischer, claro, Herr Fischer. E aí o Herr Fischer diz, ihr habt 30 Minuten Zeit. Ihr habt, vocês têm 30 Minuten, 30 minutos, Zeit, de tempo, tá? Zeit é tempo aqui. Eu não preciso da palavrinha de em alemão. Eine Stunde Zeit, 1 hora de tempo, 30 Minuten Zeit, 30 minutos de tempo. No sentido de você tem 30 minutos, você tem 1 hora. Viel é Erfolg, que significa muito sucesso, né? É o que você diz ao final aí. É o que você diz quando você está querendo desejar que a pessoa vá bem em alguma coisa, você diz viel Erfolg, tá? Então é isso, essa foi a aula de hoje. Amanhã a gente tem mais aula vindo aí.
Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!